Oi, gente, bem-vindos ao episódio 6 do nosso podcast. Esse vai ser especialmente para iniciar 2024. E aí a gente está trazendo a Ellen, psicóloga, para conversar um pouquinho sobre autorreflexão e autoconhecimento, necessidades pessoais e limitações para a criação de metas anuais. E aí eu vou deixar que a Ellen se apresente, quem é Ellen, porque ela está aqui hoje e à vontade. Primeiro, quem é a Ellen? Profissional. Eu sou psicóloga clínica de crianças, adolescentes e adultos. Sou terapeuta do esquema, apaixonadíssima por essa abordagem. Também sou especialista em terapia cognitiva comportamental pela PUC do Rio Grande do Sul. Além disso, eu também tenho formações em terapia cognitivo comportamental infanto-juvenil e transtorno alimentar restritivo evitativo. Mas a gente não se resume só à profissão. Então, quem eu sou me conecta com a Ellen psicóloga e foi o que me levou até a psicologia. Então, enquanto ser humano, eu sou uma pessoa muito extrovertida, muito animada, muito divertida e essencialmente muito afetuosa e disponível. Eu sempre fui, durante a minha trajetória até hoje, a amiga disponível, a amiga que era o ombro, que era a conselheira, digamos assim, e foi isso tudo que me trouxe até a psicologia e que me mantém tendo resultados lindíssimos com os pacientes. Perfeito. E aí, como a gente está trazendo esse tema, né, voltado para planejamentos anuais, né, visto que nós vamos iniciar um novo ano, né, o ano de 2024, queria que você falasse um pouco em relação a criações de metas, né, mais voltado para o autoconhecimento, o quanto é importante ter esse autoconhecimento, né, para que lá na frente as pessoas não se frustrem com algo que eles estabelecem, mas não conseguem cumprir. Perfeito. Eu costumo dizer para os meus pacientes no consultório que a gente conhecer o nosso próprio funcionamento é uma chave que a gente recebe e que dá para nós muitas possibilidades de reação e de lidar com determinadas situações. Quando a gente fala de planejamento, se a gente não conhece minimamente o nosso funcionamento, se a gente não entende, né, a nossa história, a gente, como popularmente falamos, vai dar de cara na parede. Então a gente vai estabelecer metas que não funcionam ou que ficam só lá, escritas no papel, ou às vezes nem isso, né? As pessoas às vezes estabelecem as metas só no mundo das ideias, elas nem materializam lá no papelzinho para ter registrado. E quando a gente fala de conhecer o próprio funcionamento, a gente fala, inclusive, de reconhecer as próprias necessidades. E quando eu falo necessidades, eu falo, inclusive, as necessidades fisiológicas, necessidades de sono, necessidade de alimentação, de rotina, enfim. Cada pessoa vai funcionar de determinado jeito. Então, por exemplo, eu, Ellen, sou uma pessoa muito mais diurna. Então, se eu coloco como meta ler 50 páginas por dia, além do que eu já trabalho diariamente, é uma meta que eu vou chegar no final do ano, eu vou olhar lá e dizer, eu fracassei, eu não consegui realizar. Porque não bate tanto com a minha rotina quanto com o meu funcionamento. Eu não sou a pessoa que chega no final do dia e ainda vai ter uma super energia para estar exercendo uma atividade que exige muito da nossa cognição e da nossa concentração, né? Então, a partir do momento que a gente entende nosso funcionamento e as nossas necessidades, fica muito mais fácil da gente estabelecer metas que funcionem. Mas, sobretudo, é importante a gente entender como é que a gente funciona para entender, por exemplo, em qual polo, digamos assim, nós estamos. Uma coisa que hoje aparece muito no consultório e, óbvio, na sociedade, são as pessoas que têm um funcionamento voltado para o perfeccionismo. Inclusive porque esse é um funcionamento muito reforçado na nossa cultura, né? Quem é perfeccionista constantemente consegue mais coisas, conquista mais coisas no trabalho, enfim, e isso é muito reforçado. Mas o comportamento perfeccionista, o funcionamento perfeccionista, que é o que a gente chama na terapia do esquema de a pessoa que tem ali o esquema de padrões inflexíveis, ele leva você a estabelecer metas que muitas vezes não são realistas. Ou que para que você alcance, você vai perder muita coisa nesse caminho e muitas vezes sem perceber. Então, é muito fácil, inclusive para quem tem esse funcionamento mais crítico, digamos assim, que demanda mais de si mesmo, estabelecer apenas o super objetivo, que é o que eu costumo chamar de metona. Então, coloca lá o objetivo maior, não percebe quais são as mini metas para alcançar esse objetivo e no fim do ano está frustrado e se sentindo péssimo porque não conseguiu realizar.
E aí é super importante. Além da gente estabelecer a meta maior, a gente entender que cada passo leva a gente ao fim, ao objetivo final. E eu costumo dizer muito, inclusive, para os meus pacientes e aplicar muito no meu dia a dia, que cada passo pequenininho, que cada mini conquista já merece ser comemorada. Se a gente não faz desse jeito, quando a gente vai caminhando, o que a gente sente, na verdade, é frustração. A gente se sente um fracasso, porque parece que a gente está ali caminhando e não chega em lugar nenhum. Enquanto um objetivo grande, ele exige tempo e ele exige dedicação. Então, se eu pudesse falar só uma coisa sobre metas, seria isso: estabeleça a meta, mas pense o que é que está por trás desse caminho, o que é que você precisa caminhar, o que é que você precisa passar, quais são os degraus que você precisa subir para finalmente atingir o objetivo final e aí dar um check gigantesco e ser dominado pela sensação, né, de sucesso. Eu vou até tratar isso como algo pessoal, porque eu estava pensando, inclusive hoje na terapia, isso, que ano retrasado para esse, né, no caso, eu não quis fazer isso de metas, porque toda vez que eu fazia, eu nunca conseguia obter, né, o chequezinho ali, tipo assim, e eu não entendia porque eu achava que era, tava sonhando demais, e era justamente isso, o autoconhecimento. E aí eu consegui, na terapia, conversando hoje e até vendo algumas coisas no Instagram, que às vezes a gente quer tanto essa constância da meta maior que esquece dessas metas menores, do básico, né? Que acho que, assim, uma das que eu mais vejo é assim, por exemplo, quero ser fitness ano que vem. E a pessoa às vezes esquece o que é ser fitness pra você. Sim. É só melhorar a sua qualidade de vida, é só, tipo assim, não necessariamente é ir todo dia pra a sua atividade física, mas ter essa constância mínima de assim, tô indo, enquanto eu vou me acostumando 2 vezes na semana ali, isso já vai fazer melhorar, né? Não é necessariamente, a minha meta é ir todo dia pra academia, não. Porque às vezes você sabe que não vai ser possível ir todos os dias. E a gente tem essa sensação de assim, poxa, eu sei que eu tô fazendo o que eu posso, o que eu desejo, mas eu estou no meu limite, né? Estou nesse meu caminhar. Perfeito. E quando a gente fala das metas, né, o que elas vão exigir da gente também é flexibilidade. Sim. Vamos pensar, eu sou uma pessoa que eu gosto de exercício físico e que eu entendo que ele tem uma função para minha vida, mas eu entendo também que tem determinados momentos da nossa vida que a gente vai ter que deixar cair algum pratinho. É o meu celular. Quer celular? Vai ficar tocando eternamente se eu não falar. Deixar cair alguns pratinhos. Tudo acontece. Calma, galera. Estou tudo sob controle. Volta para a mesma pose de antes. Ai, Jesus. Sim, pode. Então, que a gente vai deixar cair alguns pratinhos. E aí chega determinado momento da vida, por exemplo, e isso aconteceu bem recentemente. Eu estava cansada do trabalho, vinha aí há quase 2 anos trabalhando sem férias, para não dizer que eu não tive nada, eu tive 1 semana de recesso. E isso foi muito insuficiente para a carga de trabalho que eu tinha. E eu estava de saco cheio da musculação. Eu não queria ir, eu não tinha motivação para ir, eu arrumava desculpa para ir, eu colocava tudo na frente no lugar da musculação, mas eu entendia que eu precisava do exercício. E aí, o que é que eu fiz? Então, eu disse, eu vou procurar um outro esporte. E foi quando eu entrei no beach tênis. É um esporte que muita gente critica, porque tudo que está em alta, às vezes tem gente que diz, se está em alta eu não quero. Sim. Mas que é um esporte que realmente você gasta calorias, você produz saúde, literalmente, né? Se divertindo. E é um esporte que tem muito senso de comunidade, etc. Então, desde que eu consegui acrescentar o beach tênis na minha rotina, eu consigo me sentir mais motivada, eu consigo fazer exercício por mais tempo, eu consigo acordar mais cedo. E isso exigiu de mim uma flexibilidade. Assim como um tempo depois de estar no beach tênis, na musculação, chegou a exaustão. Eu estava já em novembro desse ano, eu estava muito cansada. E eu disse, não estou dando conta. Então, eu larguei por 1 semana os exercícios físicos para que eu pudesse literalmente dormir mais. Eu estava muito cansada. E isso exigiu de mim, mais uma vez, flexibilidade de entender assim, olhar para o meu caminho, para a minha história
e saber que eu estava fazendo o que eu podia. E que aquele ali era o meu limite. O meu limite, o meu corpo dizia pra mim, você não tá mais aguentando. Espero que não trave, porque vai aparecer mesmo. De tudo acontece. E aqui é sem corte. Essa é a realidade, Os tudo bastidores, bate, tudo Se não puder, vocês acontece. dizem. Acho que vão apertar de novo, né? Espero que não. Acho que não. Ele vai tão rápido que... Ótimo. Sim, Mas tá bom. puxando agora assim um pouco, né, em relação ao autoconhecimento que você trouxe, que é muito importante para não só para a criação de metas, mas eu acredito que para tudo, né, na nossa vida. Traga uma definição para o pessoal do que seria metas realistas, né, assim, mais detalhadamente, para o pessoal também entender um pouco. Perfeito. Que não é muito aquele alvo, né, que você trouxe, aquele alvo final, e sim algo mais básico, né, mais... Perfeito. Gente, metas realistas, resumidamente, são as metas que são possíveis de realizar. Vamos pensar, se eu ganho determinado salário por mês e eu tenho uma meta, vamos usar exemplos realistas também. Se eu ganho, sei lá, R$3.000 por mês, eu moro sozinho, eu já tenho despesas em casa, eu tenho as minhas despesas pessoais, eu tenho plano de saúde, eu tenho esporte, academia, aluguel, alimentação, enfim. E eu tenho um plano de juntar R$20.000 em um ano. Isso é uma meta realista? Talvez não. O que é a meta realista? É a gente olhar para a nossa realidade. É olhar para o lugar que nós estamos e para o nosso funcionamento. Vamos pegar o exemplo que eu estava usando agora do esporte e que a Mayara trouxe. Se eu trabalho todos os dias, se o meu trabalho consome muito de mim, que é o caso da psicologia, não é um trabalho braçal, mas é um trabalho que exige muito raciocínio. E quando chega no dia, nós estamos igualmente cansados. No final do dia, nós estamos igualmente cansados. Então, se tem tudo isso, como eu vou, por exemplo, exigir de mim fazer 2 horas de esporte por dia? Se eu sei que eu sou a pessoa que eu vou ficar cansada, que eu não vou ter energia, que eu não funciono acordando super cedo, que eu não funciono dormindo muito tarde, que eu tenho uma demanda alta de trabalho, isso vai ser uma meta realista? Não. Não é uma meta que está de acordo com o que eu consigo fazer e com o que eu, inclusive, gostaria de fazer. Quando a gente fala das metas realistas, a gente fala de ser muito sincero. A gente fala, inclusive, de autorresponsabilidade. A gente fala de entender onde é que você quer chegar, mas se o caminho para isso, ele é possível. Então, isso exige, como a gente vinha conversando no início, entender o teu próprio funcionamento, entender qual é o cenário de vida que você está e, a partir disso, estabelecer as metas do ano. E eu digo mais, inclusive, muita gente acha que estabelecer metas é colocar, sei lá, 20 metas para o ano inteiro. Para o ano inteiro. Gente, 20 metas... Para algumas pessoas pode ser possível. Se a gente trabalha, sei lá, em uma empresa e que tem uma ordem de metas, pode ser possível. Mas em outros contextos, 20 metas são muitas metas. E quando a gente não é realista, inclusive na quantidade, qual é o sentimento do final do ano? É o sentimento de frustração. É o sentimento de eu não consegui, de o meu ano não valeu a pena. E quando a gente se depara, né, com esse tipo de situação e que aparece no consultório, inclusive, é muito importante que a gente pare, sente literalmente numa mesa, pegue as metas, olhe e pense em cada um o que é que aconteceu para que eu não conseguisse isso aqui. Semana passada, eu fui primeiro olhar as minhas metas desse ano, ver o que era que eu tinha conseguido para planejar o ano posterior, o ano de 2024. Teve uma meta minha que eu não consegui, só teve uma. E eu confesso para vocês, se fosse 2 anos atrás, eu ia me sentir muito mal. Porque eu não tinha conseguido uma meta. Eu ia dizer, como assim, sua incompetente? Uma meta, só por causa de uma você não conseguiu? E aí a primeira coisa de hoje, eu não olho para uma que eu não consegui, eu olho, poxa, eu consegui todas, menos uma.
Para além disso, eu disse, ok, essa era uma meta possível, não era uma meta impossível de realizar, era uma meta realista. Mas tiveram coisas que aconteceram, além do meu esforço, que não permitiram que a meta saísse do papel. E o que eu digo sempre é que o que importa é que a nossa cabeça deite no travesseiro tranquilo. É que a gente entenda que a gente fez o que estava dentro do nosso limite e dentro do nosso possível. E quando eu falo dentro do nosso limite e do nosso possível, eu não falo assim, se esgoelar, como a gente fala, de ultrapassar os teus limites, mas sim fazer aquilo que dá para ser feito. Às vezes o nosso 100% é um 80%, é um 70%, e outros dias o nosso 100% é 110%. Tem dias que eu olho assim e digo, rapaz, hoje eu arrasei. Hoje eu fiz um monte de esporte, eu trabalhei muito, eu cuidei de casa, botei a roupa para lavar, eu deixei a cozinha organizada, fui ótima. Tem outros dias, minha gente, que 40% é o meu máximo e é isso, gente, aceita. E o fazer nada também é fazer muita coisa, né? Porque isso, tipo assim, era algo que eu me sentia mal quando eu tinha férias e também produzir nas férias. E que não, isso também tem que ser uma coisa que eu tenho que ter comigo, né? É necessário parar para desacelerar. Com certeza. E quando a gente... É um assunto que eu vou tocar muitas vezes, inclusive porque é uma demanda muito frequente atualmente no consultório. Eu percebo que não só no meu, que é o perfeccionismo. E quando a gente fala desse tipo de funcionamento, né, para essas pessoas, eu também, que eu passei na fila do perfeccionismo, fui agraciada, é muito difícil, gente, a gente parar e não fazer nada. É engraçado que eu estava conversando com meu noivo, eu não, né, ele estava conversando comigo sobre isso ontem, me dizendo, a gente estava ouvindo uma coisa que dizia exatamente sobre isso, sobre descansar, sobre parar e etc. E ele olhou para mim e disse, olha, falando aí pra tu, tá ouvindo é sobre você isso daí. Porque eu tava conversando com ele, enquanto eu conversava eu não ficava parada. Eu ficava me mexendo, eu dançava, eu brincava. E ele falou, pra você é muito difícil parar. Pra mim é muito difícil, gente, assim, não vou fazer nada hoje. Mesmo que eu não faça nada, eu vou querer, sei lá, ir no shopping, ir no centro, ir em uma loja, e resolver alguma coisa. Mas pra mim é difícil ficar parada. Mas existe vários tipos de descanso na nossa vida. E por vezes o descanso que a gente precisa é o descanso do ócio. E se a gente para pensar, inclusive, no ócio, é que a gente consegue planejar melhor ainda. No ócio é que surgem muitas ideias, no ócio é que o caminho para chegar nas metas, ele pode aparecer e pode perceber. As pessoas que trabalham com coisas que envolvem a criatividade, inclusive na psicologia, a gente precisa de criatividade para pensar exceções, para fazer algo inovador, quando a gente fala de crianças ainda mais. E se a gente não tem o tempo para ter ideias, as ideias não vão vir. Eu lembro que muitas vezes eu estava, sei lá, assistindo uma série, ou conversando sobre outro assunto, e aí naquele momento vinha a ideia. E eu dizia, peraí, tem que anotar, porque antes eu não anotava e eu perdia, né? Então eu ia lá e eu anotava a ideia. Então o descanso, ele faz parte, e se a gente pensa no processo de planejamento, não só de metas, mas de qualquer coisa, ele é necessário para que a nossa criatividade possa fluir. Sim. Ótimo. E assim, puxando um pouco o contrário, né? Talvez, em relação à desmotivação para não criar, né? O pessoal que, mesmo com... se frustram tanto que não consegue tirar nada do papel. Assim. Nem do papel, como você falou, não chega nem a colocar no papel, né? Como é que você poderia falar um pouco assim sobre isso? Eu acho que nesses casos, primeiro, a primeira coisa que eu pensei quando você me falou sobre isso foi da gente avaliar como é que essa pessoa está emocionalmente. Porque se uma pessoa tem desesperança mesmo sobre o futuro, tristeza, desmotivação, enfim, e isso acontece em uma intensidade, em uma frequência considerável, a gente já começa a pensar a nível de diagnóstico. Então, esse é um ponto importante. Lógico, existe um espaço ou talvez uma linha muito tênue entre o diagnóstico e só não estar planejado, mas é algo que acredito que é importante a gente pontuar, porque em determinados casos pode ser a situação de ter, por exemplo, um episódio depressivo
ou um transtorno depressivo ali já instalado. Mas quando este não é o caso, o que eu indico é isso que Mayara trouxe, inclusive, né, de parar, olhar e pensar por que é que eu não estou conseguindo atingir a meta. Às vezes você não está considerando a base que precisa existir. Vamos pensar, às vezes, por exemplo, chegam pacientes no consultório, uma coisa comum, com dificuldade de atenção. Sim. Seja criança, seja adulto. E aí, o que é que eu faço? Tem uma psicóloga que eu gosto, que é a Natália Eringer, e ela fala de limpar o aquário. O que é limpar o aquário? É a gente ver qual o alicerce que sustenta as pessoas, as necessidades fisiológicas, elas estão sendo atendidas. Então, o sono, está sendo um sono de qualidade? Está tendo higiene do sono para conseguir ter o sono de qualidade? Como é que está a alimentação? Como é que estão as taxas, as vitaminas, as coisas que alimentam literalmente o nosso corpo, que fazem o nosso corpo funcionar? E isso tudo precisa estar na base. Se a gente pensa, por exemplo, em metas para a rotina, para o dia a dia, e a gente não tem essa base solidificada, a gente não vai ter êxito. Sim. Se a gente tem um trabalho muito pesado, um trabalho que exige muito da gente, a gente não vai ter êxito com outras coisas. Então, a gente precisa voltar lá para as metas realistas. Entender o que é que eu estou colocando aqui que realmente é possível que eu consiga, que realmente faz sentido dentro da minha realidade. Às vezes é uma pessoa que, por exemplo, trabalha em um local que exige muito fisicamente. E aí a pessoa quer fazer academia no final do dia. Gente, qual é? Não tem energia nenhuma. Assim. Qual é? Não tem. Não tem. Eu lembro que lá no início na verdade, antigamente eu conseguia trabalhar e ir para academia depois, eu já ia direto. Só que o volume de trabalho foi aumentando e eu comecei a faltar na academia. Eu disse, peraí, estou fracassando na academia, não estou gostando disso aqui, o que é que tem de errado? O que era que tinha de errado? Gente, é que eu não tinha energia. Chegava no final do dia, eu não conseguia mais. Então, a desmotivação, ela precisa ser investigada pela própria pessoa. E se for o caso da gente pensar em diagnóstico, como nós estávamos conversando, por vezes a própria pessoa não vai conseguir visualizar. Você enxergar a sua própria bolha é muito difícil, né? Exatamente. Você quer o que é que eu estou errando se eu não estou conseguindo enxergar esse erro? Então, às vezes é necessário que esse terceiro entre, no caso do terapeuta, entre, para que investigue junto e dizer, não, vamos olhar por outro viés, essa bolinha aqui tem outro lado também, né? Exatamente. E algo que eu lembrei, assim, também é que muitas vezes os diagnósticos ou as desmotivações, elas derivam não necessariamente da pessoa, mas do contexto de vida que ela está inserida. Se ela é obrigada, por exemplo, a morar, a conviver todos os dias com uma dinâmica familiar muito difícil, e ela, por enquanto, por exemplo, não tem opção de sair dessa dinâmica familiar, vai ser difícil. A desmotivação vai estar instalada. Não quer dizer que é um beco sem saída. É algo que a gente precisa reconstruir na terapia, né? A gente precisa trabalhar muito em cima da forma como essa pessoa enxerga essa situação para que ela se sinta um pouco melhor. Eu tenho estudado um pouquinho mais da terapia de aceitação e compromisso, e se eu pudesse definir ela em uma frase, seria aceita que dói menos. Aquela frase típica que a gente ouvia, sei lá, na adolescência. Ela é real, gente. Quando a gente aceita uma situação que não vai mudar, é como se a gente estivesse aqui, né, com uma visão limitada, e a partir do momento que a gente aceita, a nossa visão se expande. A gente consegue observar outras coisas. Então, a gente vai ter que aceitar que algumas coisas a gente não vai conseguir. Não vai conseguir. Tá, não vou conseguir. Então, o que é que eu consigo? O que é que dá para eu fazer a partir disso? O que é que faz sentido para mim? E o que é que vai me fazer me sentir mais motivado para realizar? Esse ponto que eu ia até falar, tipo, o que é que faz sentido pra mim? E faz sentido pra mim hoje, porque às vezes a gente acaba colocando metas, assim, pro ano inteiro, só que a gente muda de acordo com esse ano e às vezes não faz mais sentido viver aquilo, né? Exatamente. E isso é importante, né? Às vezes a gente faz as metas com base em quem nós éramos e não em quem nós somos hoje. Se eu penso, sei lá, quando eu era adolescente, eu li um livro em 3 dias. Hoje, Quando eu entrei na faculdade, eu nunca li
Não, mentira, eu li um livro, gente. Um livro normal, assim, sem ser de faculdade. Um livro inteiro. Em 7 anos. Tem 7 anos desde que eu entrei na faculdade. Isso é um absurdo. Mas se eu coloco, por exemplo, a meta de ler 3 livros por mês em 2024, eu vou quebrar a cara. Porque a chance de eu não conseguir é muito grande. E aí, se a gente pensa nisso da desmotivação, se a meta principal é ler 3 livros, a gente pode começar com ler um livro. E mais ainda, o que é que eu posso fazer para ler um livro? Eu posso ler 10 minutos por dia. Eu posso ler 10 páginas por dia. E à medida que eu for conseguindo, que eu for me concentrando mais, que eu for me acostumando, eu posso aumentar isso. Então, a motivação ela também pode ser construída. Isso é algo importante da gente deixar muito claro. A gente não começa do topo, a gente não começa sendo um expert, a gente não começa tendo sucesso, mas a gente pode construir essa caminhada. É isso mesmo, ótimo. E a gente deixar um pouquinho claro que na psicologia clínica tem as abordagens, né? E aí a gente traz muito sobre a TCC, que inclusive combina muito com a questão de metas, mas eu queria que você explicasse um pouquinho como funciona as metas dentro da TCC, assim, as estratégias que se usa. Ou da terapia do esquema. É, o da terapia do esquema também. Foco e atuação sua. Sim. Tá, vamos começar com a terapia do esquema. Na terapia do esquema, acho que o básico é muito do que a gente já vem conversando mesmo. Quando a gente fala de metas, a gente fala em pensar quais são as necessidades emocionais, essencialmente, do paciente, da pessoa, enfim. O que é que ela precisa? Vamos pensar. Se ela precisa se sentir segura, se a segurança para ela é importante, a gente pode pensar essencialmente nos vínculos que ela vai estabelecer, nas metas financeiras que ela vai estabelecer. Se é uma pessoa que gosta de segurança, a gente pode, nas metas pessoais dela, pensar sobre quais são as relações que ela tem construído. E a partir dessas relações que ela tem construído no momento, quais são as relações que ela deseja construir? E já se a gente pensa na TCC, né, que entra ali no mesmo viés da terapia do esquema, digamos assim, já que as duas são abordagens. Então, dentro do mesmo grupo, que é o que a gente chama de abordagens cognitivas, nós vamos pensar... Me perdi. Peraí, calma. Tava na minha cabeça, gente. Eu tava falando da terapia do esquema, das necessidades emocionais e de segurança. Isso. Nossa, tava na minha cabeça o exemplo da TCC. Pera. Que as duas se misturam, gente. Tava falando disso. Que elas se misturam. Isso. Só para vocês entenderem, a terapia do esquema é como se fosse uma ondinha assim da TCC. Da TCC. Aí acaba, né, explorando outras coisas também. TCC tem uma basezinha aí da terapia do esquema, na terapia. Isso, a terapia do esquema ela é uma abordagem cognitiva que a gente chama... Por isso que você fez até as ondas, porque são 3 ondas. Então, a terapia do esquema, ela entra na terceira onda, que é como se fosse um terceiro tipo, digamos assim. E eu lembrei o que eu ia falar. Aí, pronto. Eu ia falar sobre a gente pensar assim, que a forma como a gente visualiza uma situação, ela vai estar muito conectada com como a gente se sente. E aí, quando a gente pensa nisso, avaliando o contexto de vida atual, né? Porque para a gente construir as metas do ano posterior, a gente precisa... não tive meta, Ellen, esse ano. Então, vamos avaliar como é que foi o teu ano. O que é que você gostou, o que é que você não gostou, o que é que funcionou, o que é que não funcionou. E a partir disso, a gente vai compreender qual era a forma que essa pessoa vinha encarando a realidade, qual era a realidade dela no momento e o que é que a gente pode fazer para o ano posterior. Então, vamos pensar. Se era uma pessoa que ficava muito irritada quando as coisas saíam do controle, para o ano que vem, uma meta pessoal dela pode ser mais flexível. Entender que ela não controla tudo. Se ela era muito controladora com gastos, e mesmo ganhando bem, ela não conseguia usufruir dos prazeres que ela gostaria, ela não conseguia investir em uma viagem, ela não conseguia comprar o que ela gostaria, uma meta financeira para o próximo ano pode ser mais flexível e investir em pelo menos uma viagem. Então, a TCC, né, e junto com a terapia do esquema também, elas vão fazer a gente olhar
para como essa pessoa tem interpretado a realidade e o que é que ela pode fazer de diferente também. É interessante que essas abordagens, nessas formas de trabalho, elas colocam as pessoas como agentes da própria vida mesmo. Sim. A gente pensa muito em como as pessoas vão se sentir, né? E qual é o papel delas diante de tudo isso? Eu digo que é como se a gente fosse montando uma caixa de ferramentas imaginária, com ferramentas que em determinados momentos elas vão lá e resgatam, e utilizam, e conseguem fazer de uma forma diferente. Então, com essas duas a gente tem aí um aparato extremamente eficaz e funcional para que seja possível construir metas que funcionem e que no final de 2024, daqui a um ano, a pessoa olhe e diga, arrasei. E assim, visto que a gente está falando muito dessa parte cognitiva, a gente entende que tem muito essa questão do pensamento negativo, né? E queria que você explicasse um pouco até que ponto realmente isso paralisa, né, as pessoas hoje em dia. E algum tipo de estratégia, né, básica para quem, por exemplo, não faz terapia hoje em dia, para tentar lidar com esses pensamentos em relação a isso. Ótimo. Quando a gente fala dos pensamentos automáticos ou da forma como a gente visualiza, né, que a gente vai chamar de crenças na TCC, que são as coisas que a gente acredita, basicamente, mas que são aqueles que não vão nos ajudar, uma técnica que é muito básica e que tenho certeza que alguém aí já deve ter feito, inclusive mesmo sem saber que faz parte da TCC, é o teste de evidências. É a gente pegar, eu digo sempre assim, de levar a sério a coisa, de sentar na mesa, pegar um papel e dizer, vamos pensar sobre o que eu estou pensando, que é o que a gente chama de metacognição. Então, quais são as evidências de que isso aqui que eu estou pensando é real? E quais são as evidências de que isso não é real? E é engraçado que muitas vezes as pessoas elas conseguem as evidências que comprovam aquele pensamento que não funciona, aqueles pensamentos negativos. Mas é muito importante que a gente tenha inteligência emocional mesmo, de perceber, tá, tem mais coisa aqui nessa tabela de evidências que comprovam. Mas será que algumas delas não foram pela forma como eu enfrentei a situação ao longo da minha vida? Será que algumas delas eu não estou exagerando? Será que não estão um pouco distorcidas? Então, o teste de evidências é algo básico para que a gente perceba e coloque mesmo o pé no chão, sabe? Comece a avaliar o nosso pensamento. Pensamentos que começam a atrapalhar a gente são pensamentos que têm que ser avaliados. Se um pensamento está dominando a nossa cabeça, chegou a hora de avaliar. Sim. Seja ele bom, seja ele ruim. Vamos pensar num pensamento bom. A gente fez uma compra na internet, 24 horas, não está pensando, onde é que a compra está? O entregador já chegou. Quando será que vai chegar? Ai, estou tão ansiosa para a compra chegar. É um pensamento bom que a gente precisa avaliar. Porque esse pensamento traz o quê? Traz muita ansiedade. É um pensamento que vai desviar o nosso foco de atividades que possam ser importantes. E um pensamento negativo, como o Daiane colocou, poderia ser o pensamento de vou nem fazer as metas mesmo, eu sei que eu vou fracassar. Eu sei que sempre dá tudo errado mesmo. E aí a gente vai começar a buscar as evidências. Quais são as evidências que eu fracasso? Eu fiz metas e eu não consegui, eu sempre faço e eu não consigo. E tudo que eu tento eu não consigo. Tá, ok. E quais são as evidências contrárias? É quando a gente começa a pensar o que você fez para conseguir. Eram metas que estavam de acordo com a tua realidade? Estavam de acordo com o teu contexto de vida, com a tua realidade do momento? Então, o pensar sobre o que você está pensando é a chave e guardem isso aí com vocês. Quando um pensamento começa a dominar a nossa cabeça, né, a fazer muito parte dos nossos dias, é um pensamento que precisa ser avaliado. E eu acho que isso é muito difícil, né? As pessoas entenderem que realmente a gente tem que visualizar esse problema. Então, se eu visualizar, seja através de, sei lá, um gráfico, escrevendo, acho só a forma de visualizar isso, né? Porque às vezes a pessoa acha que é só entender o que eu tô pensando, mas não é só isso. É você realmente, assim, finge que é uma pessoa ali, tipo, Sim. Vamos tentar conversar sobre isso, que aí você consegue ter uma noção mais expansiva, né? Perfeito. E inclusive isso é mais uma técnica, né? A gente pensar assim, se fosse o teu amigo, pensando isso, o que é que tu ia dizer pra ele? A gente diz muito, né? Que a gente fala pro outro, mas às vezes a gente não escuta o nosso próprio conselho, né? Exatamente. Às vezes a gente pensa coisas tão absurdas
que na nossa cabeça parece fazer tanto sentido que se a gente se desloca do nosso corpo, se a gente pensar isso, se fosse a Daiane pensando isso, ela vai dizer, nossa, mas é um absurdo isso que a Daiane tá pensando, isso daí é o fim do mundo, nossa, mas você tá sendo muito catastrófica, né, Daiane? Enquanto a gente, às vezes, tá assumindo essa postura. Então, perceber os nossos pensamentos e entender por que é que eles estão lá para construir estratégias para lidar com eles é muito importante quando a gente fala das metas também. Assim, mais voltado para a questão da motivação, né, e da persistência. E o que você poderia trazer de estratégias, né? Só para recapitular um pouco tudo que já foi dito aqui, né? Para o pessoal que realmente idealiza algo para o ano que vem, né? Entende-se que a gente faça metas mais realistas, né? Para lá na frente vocês não ficarem frustrados, né? E mais desmotivados ainda. Esperando já o feedback, assim, do final do ano que vem a galera dizendo, eita, lembrei daqui. Mas, assim, algo que seja um ponto, assim, para o pessoal ser mais persistente mesmo nos seus objetivos, né? Hoje em dia a galera, qualquer coisa não quer mais, entendeu? Quer desistir. Então, é mais em relação a isso mesmo. Perfeito. Quando a gente fala da motivação e da persistência, né, para se sustentar ao longo do ano, eu acho que uma excelente estratégia é a gente deixar as nossas metas visíveis. Então, colocar em um quadro ou anotar em um local da nossa agenda que a gente veja sempre. Enfim, dar um jeito delas estarem sempre aos nossos olhos, né? E por quê? Porque isso vai permitir que a gente esteja sempre reavaliando. Que a gente olhe sempre assim, diga, será que eu estou fazendo o que eu preciso para chegar até lá? E, sobretudo, é importante que esteja muito bem discriminado o que é que a gente vai ter que fazer. Então, a gente precisa entender qual é o caminho, a gente precisa estar focado nas mini metas, nos mini passos e dando check. Então, por exemplo, a Mayara trouxe o exemplo do exercício, né? Eu acho que é uma meta mundial, né? Todo mundo vai colocando. Dia 2, todo mundo vai pra academia. Exatamente. 2 de janeiro. Quando a gente olha para o exercício físico, por exemplo, finalizou a semana, essa semana eu fui pra academia, não fui, tá? O que é que aconteceu? Lembra de mim quando eu falei que eu não tava indo? Primeiro porque tava muito cansada, e aí depois porque eu tava de saco cheio da academia. Então eu fui reavaliando o meu objetivo naquele momento. E é importante que as metas estejam visíveis primeiro, que elas estejam muito bem discriminadas, né? O passo a passo do que vai ser preciso realizar, que tenha flexibilidade da gente reavaliar o que está acontecendo. E eu acho que uma excelente estratégia que eu tenho buscado adotar ultimamente é o controle de hábitos, que é basicamente, na internet você acha para imprimir um mini calendário, né? Com os dias do mês. E aí você coloca lá, exercício físico. Então, a cada dia você pode ir marcando os dias que você fez. Isso te ajuda visivelmente. Eu sou, inclusive, uma pessoa muito visual. Sim. Então, a ver se o teu objetivo está sendo cumprido ou não. A partir do momento que você vê que não tem nada marcado, você vai dizer, oxi, tem alguma coisa errada. O que é que está acontecendo? Uma coisa que tem acontecido comigo ultimamente é a alimentação. É o meu hábito do momento que eu estou monitorando. Não estou indo bem. E aí eu fico assim, o que é que está acontecendo? Então eu começo a perceber, por exemplo, a primeira coisa que eu percebi, não tinha comida pronta em casa. Isso dificulta, né? É aquele tipo assim, se você tem, você faz. Se você não tem, você vai arrumar outra coisa mais fácil, tá? E aí saía tão cansada do consultório que eu dizia, é muito mais vou cozinhar, até Deus me livre. Eu passava, eu sou intolerante à lactose, não posso comer qualquer coisa. Eu posso comer o quê? Passaporte. Então eu passava e comprava um passaporte. E aí iam dias da semana. E então era algo que eu via que não estava funcionando. E eu buscava o erro e já tentava corrigir. Então as coisas precisam estar visíveis, gente. Principalmente se você está começando com as metas agora. Se esse vai ser o primeiro ano que você vai pensar nas suas metas, elas precisam estar lá. Você precisa lembrar que elas existem. E precisa lembrar o que é que você precisa fazer para alcançá-las. Isso vai deixar muito mais motivado. E acho que também, quando a gente fala das metas, né, estar envolvido com as pessoas que têm a ver com tua meta.
Então, se a meta... Sim. Deixa eu pensar uma meta diferente. A gente falou de exercício. Vamos falar de alimentação, então? Se nós temos um grupo de amigos, todo mundo quer se alimentar melhor. Faz um grupo com esses amigos. Isso ajuda muito. Porque assim, se você sai sempre com aquela pessoa só come, vamos dizer assim, fast food, você, entre aspas, você vai no caminho de também só comer fast food, porque esse é o comum de vocês. Exatamente. Né? Podem compartilhar no grupo o que vocês estão comendo, compartilhar inclusive os fracassos não, deixa eu corrigir esse nome, as recaídas, as quedas, assim, os escorregos durante a semana, e a gente entendendo, inclusive, que um dia que a gente não consegue atingir aquela meta, pensando na meta de alimentação que é mais pontual, né, mais paulatina, vai no dia a dia, não quer dizer que tá tudo acabado. Sim. A gente cai um pouquinho e recomeça. E faz novamente. E recalcula a rota. Isso é importante. Se não for assim, se a gente for rígido, as metas vão se tornar primeiro um mártire. E vai ser muito difícil de dar o check nelas no final do ano. Muito bom. Perfeito. Nós vamos para as perguntas, né? Colocamos uma caixinha lá Foi. Ótimo. para as dúvidas. E a primeira, acho que a gente ainda não tinha tocado muito sobre o ponto da ansiedade aqui, sobre as metas. E a primeira, ela traz esse ponto. E eu acho que é importante também falar, porque hoje a gente vive num mundo muito ansioso, né? E que tem muito essa questão, até assim, falando pela psicologia, da ansiedade e do transtorno de ansiedade, que também acaba tendo essa confusão. Mas aí essa pessoa colocou como driblar a ansiedade na hora de criar metas. Certo. Primeiro, eu acho que eu volto pro ponto de sempre, criando metas realistas, porque vamos pensar o que é a ansiedade. A ansiedade é uma emoção que surge diante de um novo cenário. Ela tem uma função adaptativa, uma função legal, que é preparar a gente para o que a gente ainda não conhece, manter a gente alerta. Mas, se essa ansiedade ela tá demais, ela começa a atrapalhar, é hora da gente começar a cuidar. E uma forma de cuidar disso previamente é ter as coisas organizadas. Não digo aqui ter controle sobre as coisas, porque nós não vamos ter. Mas a gente tem uma mínima estrutura, porque a estrutura das metas faz o que? Ela dá previsibilidade pra gente. Então, se a gente recapitula lá aquilo de só bota a metona, a meta, vamos pensar, a meta é comprar um carro. Eu vou ficar ansiosa para comprar um carro, porque eu não sei como é que eu vou comprar um carro. Eu não me organizei, eu não sei quanto eu tenho que guardar, eu não sei quanto eu vou dar de entrada, eu não sei o carro que eu quero, eu não sei o preço do carro. Vou ficar ansiosa, naturalmente. Então, a organização, ela ajuda a driblar um pouco a ansiedade nesse sentido. E acho que a pergunta dessa pessoa, ela pode estar muito permeada por isso. Quando a gente se organiza um pouquinho mais, a gente dá algum nível de previsibilidade. E não quer dizer que a ansiedade vai sumir, porque ela é uma emoção massa que ajuda a gente. Mas que ela não vai ficar em um nível que atrapalhe o dia a dia e a rotina dessa pessoa. E, inclusive, as metas. Sim. Ótimo. A segunda pergunta foi: de que forma as limitações individuais podem ser transformadas em oportunidades de crescimento ao planejar metas? Nossa, essa foi complexa. Vou pedir que você repita. Eu sou a pessoa que lê e entende. Certo. Então, repete pra De que mim. forma as limitações individuais podem ser transformadas em oportunidade de crescimento? Tá. De que forma as limitações individuais podem ajudar a pessoa a alcançar as metas? Tipo assim, Seria basicamente acho isso, que, né? por exemplo, uma pessoa acho que que- é tímida, por exemplo. A questão do autoconhecimento. Tipo, sei lá, eu sou tímida e pro ano que vem eu quero explorar mais isso. Então, fazer com que essa minha limitação hoje se torne uma coisa que vai me dar bons frutos, vamos dizer assim. Sim, Só pra- entendi. Acho que quando a gente fala das limitações, tem dois panoramas aí. O primeiro panorama é de querer superar as limitações. Se a gente fala de um panorama de querer superar as limitações, que é como eu enxergo, né, que elas podem contribuir aí de alguma forma para metas, a gente pode ir fazendo aproximações sucessivas. Então, se a gente pega esse exemplo da Mayara, o meu objetivo é conseguir fazer mais amigos, é conseguir socializar melhor, é ser menos tímida, é conseguir resolver mais os meus problemas. Eu posso colocar como meta diminuir a timidez, mas a gente vai colocar os passos. Então, os passos seriam o quê? Conseguir resolver 2 problemas no banco por semestre, conseguir todo mês comprar o remédio que eu preciso na farmácia. Sozinho. Isso, sem pedir ajuda. Conseguir pedir pizza uma vez por mês por ligação, não é pelo WhatsApp.
pedir informação para um desconhecido na rua. Então a gente pode. Tá, tipo, são coisas tão pequenininhas, São mas coisas assim, muito faz práticas. muita E a gente diferença. acha que é difícil. as metas e até o avanço mesmo na terapia, tipo assim, chego na terapia, eu vou rodopiar, eu vou ser uma nova pessoa do dia pra noite. Não, gente, são passos que a gente vai caminhando e quando a gente olha, a gente diz, nossa, mas eu caminhei isso tudo, eu consegui isso tudo. E quando a gente fala das limitações, contribuindo, mas não necessariamente nesse sentido de uma limitação que eu quero superar, a gente fala do autoconhecimento mesmo, de conhecer o seu funcionamento e de, por exemplo, uma limitação que existe pra mim é acordar muito cedo para ir pra academia. Não conte comigo, eu não vou. Não Pra jogar de tênis, eu vou. Já é. Pra academia eu não vou. Então, qual é a minha limitação? Acordar cedo pra ir pra academia. O que é que eu fiz? Eu acordo cedo, 5 da manhã eu acordo, vou pro beach tênis de 5h30 e depois eu vou pra academia. Olha o que eu fiz, eu peguei a minha limitação, organizei um pouquinho e aí deu certo. Eu coloquei um reforço positivo, porque acordar 5 da manhã é muito difícil pra mim. Enfim, um reforço positivo lá, uma recompensa já quando eu acordo. E depois vem a tortura, porque pra mim tem sido uma tortura. Eu não tenho gostado da musculação. Mas hoje é como eu me sinto, né? Por muito tempo eu gostei, mas hoje eu tô meio desgostosa, tô meio de saco cheio. Então eu tenho feito isso. A gente pode utilizar as limitações como uma forma de guiar como é que vai ser o nosso planejamento, como é que as metas elas vão se encaixar na nossa rotina. Então tem esses dois panoramas. E é muito bom a gente entender essa limitação como algo que, assim, a gente consegue superar. E a limitação que, assim, é literalmente um limite, assim, tipo, eu não consigo passar disso porque não dá pra mim. Exatamente. E não entrar em estado de comparação, né? Que muita gente entra, infelizmente. Se fulano faz, porque eu não faço. Sabe, vou acordar às 5 da manhã porque ela também acorda e ela consegue dar conta de tudo que eu queria. Então, isso é um ponto tão... Nossa, eu acho que é um dos maiores desafios hoje, né? Quando a gente vive nessa era de ser bombardeado nas redes sociais. Eu, inclusive, me pego nessa falácia, às vezes, de me comparar com outras pessoas, com a trajetória de outras pessoas, mas eu lembro sempre assim, a gente tá vendo o palco. Os bastidores a gente não vê, gente. Eu mesmo, se eu tô triste, capenga, xoxa, manca, como dizem por aí, eu não vou estar mostrando, estar dizendo que eu estou assim, estou assado. Tem dificuldades que eu compartilho, outras não cabem compartilhar. Tem dificuldades no consultório que eu não vou compartilhar, porque são pertinentes à minha vida, à minha vida profissional e etc. E com todo mundo é assim. A gente acha que para chegar em determinado local, ou quem está em determinado local são só flores, é tudo lindo, maravilhoso, enquanto a vida de ninguém é perfeita. Eu lembro de uma intervenção que eu fiz uma vez com uma antiga paciente. Era uma questão muito de comparação, né, de imagem, etc. E aí nós pegamos a pessoa, né, que ela achava bonita e pegamos a foto dela num tapete vermelho. Nossa, ela tava linda, maravilhosa num tapete vermelho. E aí eu disse assim, mas você acha que ela tá assim todo dia? Tipo em casa, você vai na porta dela agora. Tu acha que ela vai estar assim? Ela não vai estar assim. E se você, linda do jeito que você já é, se arrumasse para um tapete vermelho, tu ia ficar mais bonita que ela. Então a gente tá muito acostumado a se comparar com o que a gente vê. E no Instagram a gente só mostra o que a gente quer. Inclusive quando a gente vai tirar uma foto, a gente quer sair feio? Não. Se a gente vai tirar foto, sei lá, de um presente que a gente ganhou, um lugar que a gente tá, a gente vai tirar foto feia? Não, ajeita, deixa tudo lindo, maravilhoso. Essa é a internet. E pensa, é justo com a gente se comparar com uma coisa que foi ajeitada, com uma coisa que a gente não sabe o que está acontecendo, com o palco dos outros enquanto a gente não vê os bastidores? Não é. Mas é um caminho árduo, um caminho muito difícil. E eu arrisco dizer que eu não sei se um dia a gente vai ter muito sucesso nisso não, porque me parece que a tendência é piorar, né? Então o que a gente precisa hoje é fortalecer mesmo o nosso psicológico, né? Trabalha muito o nosso autoconhecimento, entender o nosso funcionamento e a nossa história, os nossos valores, as nossas capacidades e características para que a gente se solidifique, né, na nossa personalidade, em quem nós somos e não tenha esse campo da nossa vida com tanta fragilidade. A última pra gente fechar, né, infelizmente,
Mas, vamos lá. Como lidar com a resistência emocional que pode surgir durante o processo de autorreflexão e autoconhecimento? Tá, acho que essa pessoa quis dizer assim, no sentido de, enquanto eu estou conhecendo a minha própria história e o meu próprio funcionamento, eu posso empacar, como a gente fala, pode ser difícil, né? Nesse caminho, é por isso que a gente precisa de um profissional que esteja muito disponível emocionalmente. Porque a gente olhar para a nossa história e para a nossa trajetória, às vezes dói. Nem todas as histórias são bonitas. Arrisco dizer que nenhuma história é perfeita. Toda história vai ter situações dolorosas. E são essas situações que formam os nossos esquemas desadaptativos, né? E na terapia o que a gente vai fazer é justamente também olhar para essas dores. E a resistência, quando ela começa a aparecer, é fundamental que o profissional que esteja ali cuidando disso, ele consiga reconhecer isso. Porque a resistência não é um impeditivo para a terapia, mas é importante que, ao reconhecer, o psicólogo, né, ele trabalhe para romper essas barreiras. É o que a gente chama de pacientes que entram num funcionamento evitativo ou que naturalmente já funcionam na evitação. Esses pacientes chegam na terapia e eu mando embora? Não. Eles chegam e a gente constrói um caminho para que eles se conectem com as suas emoções. E é um caminho lindo. A primeira lágrima que cai, se eu tivesse fogos, eu soltava. Juro. Sim. Porque, Ellen, você gosta de ver os pacientes sofrer? Não, gente, não é sofrer. Lembrem, quando a gente conhece a nossa história, a gente pega a chave da liberdade. Sim. É como se a gente fosse um passarinho preso, voando dentro da gaiola, achando que está livre, maravilhoso. Quando a gente conhece a nossa história, a gaiola se abre, a portinha abre. E a gente vai poder voar do lado de fora agora. Então, a resistência emocional, ela pode aparecer, mas se você está com um profissional que você se conecta emocionalmente, pode ter certeza, ela não fica por muito tempo. Queria conversar mais também. Queria Perfeito. agradecer, né? A gente queria muito agradecer. A gente estava até falando antes de iniciar que ela é a nossa primeira convidada, assim, falando mesmo sobre o viés da psicologia mesmo, né? E querendo ou não, é uma inspiração pra gente. A gente acompanhou ela desde que ela ainda estava na faculdade, que a gente estava no iniciozinho da faculdade, a gente estava finalizando. Então a gente sempre teve esse olharzinho pra você e sempre admirou muito a sua forma de sempre estar empenhada, porque é muito o que a gente tenta viver hoje também, no finalzinho dela, né? Então, acho que tanto pra gente estar iniciando o ano, mas também não só pros pacientes, né? Mas a gente, enquanto pessoa, é importante a gente ter esse olhar de dentro, esse olhar de não é só o paciente, mas a gente também é paciente, né? Também tem que, né, tratar as nossas As questões. nossas questões, que não são poucas, Com né? certeza. Mas é isso, eu espero que tenham surgido muitos insights, como surgiu pra gente aqui durante a conversa, e que foi muito proveitosa, né? Foi muito boa. Desejo muito sucesso, né, na sua carreira, na sua trajetória. E quem sabe a gente marca um novo encontro, Outros né, uma nova temas, temática. que é o que A nos falta. psicologia, ela tem tanta coisa para se falar, assim, esse tema em específico, quando a gente pensou, é justamente porque o pessoal tem tanto essa ideia, né, de planejamento. Então, assim, espero que ajude da melhor forma possível, né, o pessoal que assistiu. E é isso, muito obrigada pela participação. Meninas, muito obrigada pelo convite. Para mim é um prazer sempre falar de psicologia e de tudo que envolva esse mundo. E falar de metas é um tema importante. E falar de metas de forma estruturada, de forma responsável e de forma, sobretudo, embasada cientificamente. Né? Acho que não tem melhor jeito da gente fazer isso. Eu fico muito feliz quando eu conheço pessoas que estão me acompanhando aí desde que tudo era mato, digamos assim. E é realmente um caminho que a gente trilha. Vamos pensar qual era a minha metona. Ser reconhecida na psicologia, ter sucesso na psicologia, viver bem da psicologia. O que é que eu precisei trilhar? Eu precisei me dedicar na faculdade, eu precisei abdicar de momentos de lazer algumas vezes, eu precisei focar mais durante a semana, eu precisei economizar o meu dinheirinho para investir em outras coisas. A minha meta por muito tempo, não era só a meta de 2020, de 2019, não. Por alguns bons anos a minha meta foi essa. E às vezes a gente demora mesmo a atingir essa meta daqui a 5, 10 anos, mas que Tá construindo. Com certeza. é nesse caminho, né? Nesse caminhar. Então, com
com esse exemplo meu e o exemplo de muita gente, imagino que seja o exemplo de vocês também, que vocês estão colhendo agora para plantar daqui a pouco. Eu quero que vocês pensem. A gente precisa percorrer um caminho, a gente precisa ter paciência e, sobretudo, a gente precisa comemorar cada passo que a gente dá. Isso dá gás, né, dá combustível, faz a gente persistir e faz com que, quando a gente chegue lá, ultrapasse a linha de chegada, nossa, a sensação indescritível aparece. Então, muito obrigada. Contem comigo quando precisar. E espero que tenha feito diferença. Espero que tenha provocado alguma coisa em vocês e saibam. O autoconhecimento, conhecer a sua história é a chave que muda a sua vida. Perfeito. Qualquer coisa, sigam a gente nas redes sociais. Ali também posta muita coisa legal, muito conteúdo que vale a pena acompanhar. É isso. Tchau. Acabou. Vamos fazer a última foto. Vamos. Tá sentada, ela sentada acabou. mesmo. É, só pra capa do YouTube. É massa que a gente prepara todo o roteiro